Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua glória vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está, sim vive está. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está, sim vive está. Ele vive está. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, quebrantado por seu amor. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Diga a Ele. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor, em todo tempo, Pai. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome junto aos querubins que diz santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor, o único digno de louvor, ó Pai, adoração. Aquele, Senhor, que derramou misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, é por isso que estamos aqui. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor a Ti como um incenso suave, ó Pai.
Que essa adoração possa continuar, esse louvor possa continuar ao nosso Senhor. Amém. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, 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 oh. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é. Declare isso. Ele é santo, ele é digno. Somente tu és santo, Deus. Não há outro como tu.
és digno, Deus. Ninguém me olha como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me olha como, ninguém me olha, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar o teu rosto sobre mim, Senhor Jesus. Os céus começam a se abrir e toda a terra se dobrou a ti, todo joelho se dobrará. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Tu és digno de todo louvor e de toda honra, Senhor. Nós amamos tua presença, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, Senhor. E nós ansiamos, Senhor, pela tua presença, ansiamos, Senhor, pelo dia que o Senhor irá voltar e nos levará, Senhor. É isso que esperamos em ti, Senhor. O Senhor nasceu, viveu, Senhor, entre nós e morreu para que pudéssemos termos vida, Senhor, vida em abundância, Senhor. Sabemos que não éramos dignos, Senhor, deste amor, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou e o Senhor morreu por nós, o Senhor se entregou por nós, Senhor. Ninguém nos ama como o Senhor nos ama, Senhor. O seu amor é o amor verdadeiro, o seu amor é o eterno amor. E nós te adoramos e te bendizemos por isso, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas para cantar, para querer, Senhor, apresentar um show, mas queremos aqui, Senhor, nos entregar diante da tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o teu nome, porque o Senhor é santo e só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de honra e glória. Ninguém aqui é digno, só o Senhor é digno. Só o Senhor é exaltado, só o Senhor é Rei dos Reis. Não há outro como tu, Senhor Jesus. Tu és soberano entre todos os reis. Entre todas as pessoas, só o Senhor é digno. De todo o universo, só o Senhor é o maior. O Senhor é maior que todas as coisas. E é por isso que te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte por nós. O Senhor venceu a morte de cruz. Onde o Senhor foi humilhado. E estamos aqui hoje, Senhor, te adorando por isso. Porque o Senhor é bom e o teu amor é eterno. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Faça desse momento um momento de entrega ao Senhor. Amém. Bens, nem riquezas também.
hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor, em teu eterno amor, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. E Deus fez mais uma vez, você percebeu? Mais um ano em que você chega ao final, especialmente porque Deus esteve presente através da sua bênção e fidelidade durante todo o ano. Em alguns dias nós vamos comemorar o Natal, então eu já quero deixar aqui o meu Feliz Natal para você agora em 2024. Eu não sei se o seu ano foi fácil, nem se foi difícil, mas o importante é que você está aqui agora. Você venceu, e venceu porque Deus esteve contigo durante esse ano, você não pode negar. Mas o que esperar do ano que vem? O que esperar do futuro em 2025? O que nos espera? Serão tempos difíceis ou serão tempos agradáveis? Será tempestade ou será a bonança? Tem certas pessoas que são naturalmente positivas.
Outros são, por natureza, mais negativos. Esses costumam se chamar de realistas. Mas no final, tanto os positivos quanto os negativos, eles se baseiam em sentimentos e desejos, no caso dos positivos, ou em ansiedades e terrores, aqueles que são mais negativistas. Pode ser que essas coisas estejam às portas, pode ser que não, pode ser que venham coisas boas, pode ser que não. Tanto o positivista quanto o negativista, repetidamente se descobrem equivocados. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. O bem que eu esperava não aconteceu. Talvez o mal que eu temia também não tenha acontecido. Isso acontece muitas vezes porque o nosso coração prega peça em nossa vida, na nossa compreensão do que vai acontecer. Para viver a vida sem expectativas falsas, ou sem medos infundados, nós precisamos de uma esperança certa. Nós precisamos de uma esperança viva. Nós precisamos de uma esperança que não seja fruto dos nossos próprios corações, com seus desejos ou seus medos, mas sim fruto da própria palavra de Deus. E é isso que eu quero convidar você a pensar nesse momento. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías abriu a sua boca para falar de esperança de restauração. Essa era a sua mensagem para o reino de Judá, num tempo marcado por instabilidade e corrupção, tanto no cenário geopolítico quanto no cenário espiritual. O povo estava perdido. Às vezes queriam as coisas de Deus, às vezes abandonavam as coisas de Deus, e havia perigo e ameaça por tudo quanto é lado. Isaías não só abriu a boca para pregar, mas ele também se assentou e registrou a sua mensagem. Porque essa mensagem de restauração deveria ser pregada no mundo inteiro até o seu cumprimento. Eu convido você, enquanto eu vou fazendo essa breve introdução, a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 35. Enquanto você abre, eu vou explicar um pouquinho mais o contexto histórico dessa passagem. Isaías viveu numa época em que o Império Assírio representava uma grande ameaça em todo o Oriente Médio. E os reis de Judá, Acás e Ezequias depois dele, tiveram que escolher entre confiar em Deus ou confiar em alianças militares, como por exemplo o Egito, em quem eles buscaram socorro militar várias vezes. Naquela época, a segurança, a paz, a sociedade, as propriedades, as famílias e o futuro estavam sob ameaça real. As pessoas precisavam de segurança. Onde encontrar? Nos líderes? Na intervenção externa? No próprio braço? Isaías exortou os líderes e o povo a confiarem em Deus naquele momento de dificuldade. Eu também queria falar sobre o contexto literário. Enquanto o capítulo 35, que nós vamos ler daqui a pouquinho, fala de esperança de restauração, o capítulo 34 fala de juízo em toda a terra. E há um contraste dramático entre os dois capítulos. Eu não vou ler o 34, você pode fazer isso depois. Mas é impressionante como ali só fala de destruição e juízo, e o 35 fala de restauração de todas as coisas. No capítulo 34 é anunciada a destruição de Edom como um prenúncio da destruição de todas as nações que se opõem a Deus. Se você assistiu o filme de Indiana Jones ou outros filmes, você já deve ter visto a cidade de Petra, ou templo de Petra, cavado na rocha. Aquele templo foi cavado pelo povo de Edom, que habitava nos rochedos, habitava em lugares de difícil acesso, mas hoje são só ruínas. E eles caíram nessa época, depois da profecia de Isaías. Capítulo 34, destruição. Capítulo 35, restauração. Esses anúncios do capítulo 34 não foram em vão. O juízo veio sobre Edom, também veio sobre Judá, também veio sobre a Assíria, que naquele momento era a ameaça, veio sobre o Egito, em quem eles estavam confiando, veio através da guerra,
da violência, da pobreza, do desterro, da derrota militar, política e espiritual. Aquele povo que recebeu palavras proféticas de juízo, realmente os receberam e experimentaram, sem poder escapar dessa realidade. Judá seguiu para o exílio na Babilônia e só retornou 70 anos depois desse juízo. Retornaram para uma terra desolada, habitada por um remanescente do povo, incapazes de se estabelecer como nação diante do poder dos persas, depois diante do poder dos gregos e finalmente diante do poder dos romanos. Muitos anos se passaram desde a profecia e esse retorno e essa tentativa de restabelecer o reino de Israel como uma nação independente. O povo sofreu por gerações a fio, mas a mensagem de Isaías, junto com muitas outras profecias que nós temos no Antigo Testamento, fazia parte de sua fé e acabava sendo uma fonte de esperança, uma brasa de esperança no coração, teimando em arder sem se apagar dentro de cada pessoa. Esperança de restauração. Vamos ler Isaías capítulo 35, todos os versículos. A palavra do Senhor diz assim: as regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam os de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Esse texto é maravilhoso e alguns de vocês já devem ter percebido da esperança que ele fala especificamente. Eu quero compartilhar com vocês 2 pontos em relação a esse texto. O primeiro é que a esperança viva transforma o deserto em terra fértil. Guarde isso. A esperança verdadeira que vem da boca de Deus, aquela palavra decretada por Ele, ela transforma o deserto em terra fértil. Ainda que a desolação seja uma realidade, ainda que sejamos cercados de perigos e males sem fim, esta não será a nossa realidade final, por conta das promessas de Deus. Onde nada acontece, algo maravilhoso vai acontecer. Onde não se espera encontrar vida, haverá vida em profusão, flores, plantas, muito verde. No lugar deserto haverá açudes, em lugar da terra seca e rachada, vão surgir fontes de água, trazendo vida para aquele lugar inóspito. O que parecia esquecido por Deus, abandonado por qualquer fonte de bem, por dádiva qualquer, será finalmente cheio da glória de Deus e vai manifestar a glória como um grande esplendor do próprio Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, é uma boa notícia, improvável aos olhos humanos,
mas uma ótima notícia. Pense você, se isso fosse dito a respeito do deserto do Saara, que é o maior deserto no nosso planeta, de que ele será transformado num grande jardim, num grande manancial, e haverão árvores, e haverão flores, haverá plantas, haverá muito verde, e água brotando de tudo quanto é lugar. Seria de se duvidar. Não, se essa promessa vier de Deus. E ela vem. A esperança que vem de Deus transforma qualquer lugar, por mais deserto que seja, em terra fértil. No lugar mais tenebroso, ela acontece. É uma boa notícia improvável aos nossos olhos, mas decretada pelo próprio Deus. E ela se cumpriu. Se você se lembra bem, Jesus começou o seu ministério no deserto. O seu precursor anunciou a sua mensagem no deserto. Não é à toa que o seu apelido nas profecias é voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Foi assim que João Batista saiu pregando e as multidões iam até ele fora da cidade, nos lugares inóspitos e vazios, para ouvir a mensagem e se arrepender dos seus pecados. Jesus também começou 40 dias no deserto. Foi ali que ele foi aprovado diante das tentações de Satanás. Jesus nasceu num certo dia e trouxe vida onde só havia morte. Uma nação que até hoje é pequenina, num lugar muito mais marrom do que verde. Foi ali que a esperança da terra, a esperança da restauração de todas as coisas, nasceu um dia e começou a restaurar a realidade de uma maneira impressionante. No lugar mais tenebroso, essa esperança cresceu. A Galileia dos gentios viu sua luz. Jesus cresceu e foi criado na cidade de Nazaré, que ficava na região conhecida como Galileia. Essa região foi um lugar onde os líderes romanos estabeleceram cidades. Não é à toa que se chama Cesareia, tem a ver com a homenagem ao imperador César. Ali havia muitos gentios, ali havia muita gente adorando muitos deuses, cultura grega, cultura romana. E os judeus devotos, que seguiam a lei de Moisés e tentavam viver uma vida santa, não acreditavam que podia vir nada de bom daquela região. Por isso é chamada Galileia dos gentios, a Galileia dos perdidos, a Galileia dos ímpios. De nada lá, nada vem de lá. Isso que eu queria dizer. Essa Galileia dos gentios foi o lugar escolhido para a luz do Senhor Jesus Cristo brilhar. A vida surgiu e transbordou no deserto, acolheu as regiões da Galileia, pois Jesus saiu pregando pelas cidades, pelos povoados, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Multidões começaram a fluir até ele e foram todos eles, cada um abençoado pelo seu ensino, pelo seu poder, pela sua presença. Mas não ficou até ali, transbordou. Jesus desceu até a região da Judéia, desceu até a capital Jerusalém e se manifestou também até mesmo aos samaritanos. Em João 4, fala de um encontro de uma mulher sedenta com Jesus ao lado de um poço. Ela ia retirar água e Jesus pediu: dá-me um pouco de água, pois tenho sede. E ela achou muito estranho um judeu falando com uma samaritana, uma mulher. E a conversa caminhou por essa questão da água e Jesus ofereceu para ela a água viva. Aquela água que quem bebe não tem mais sede, pelo contrário, do seu interior fluem rios de água viva. E essa mulher ficou muito interessada: eu quero beber dessa água. Até o ponto que Jesus mesmo se revelou: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele sobre o qual as profecias falaram. Eu sou aquele que transforma o deserto em manancial. Eu sou aquele que tira a sede e coloca no lugar uma fonte de água abundante jorrando para a vida eterna.
Essa mulher bebeu da água da vida e do seu interior fluíram rios de água viva, porque no mesmo instante, ela que era uma mulher isolada, se tornou uma missionária, foi lá chamar toda a cidade para vir conhecer, dizendo: será esse o Messias? E muitas pessoas creram na palavra dela, outros ao ouvirem Jesus falaram: agora de fato nós cremos que esse é o Messias, o Salvador prometido por Deus para restaurar todas as coisas. No dia certo, na plenitude dos tempos, a esperança se materializou como prometido, conforme anunciado pelos anjos. O Criador se fez criatura, a Virgem concebeu, na cidade de Belém, na cidade de Davi, longe de casa, longe do conforto. Nasceu num estábulo, nasceu o Messias e foi envolto em faixas. Anjos o celebraram com os pastores nos campos. E aquilo inusitado aconteceu conforme Deus tinha prometido. A esperança viva transforma o deserto em terra fértil. Esse é o primeiro ponto. E a aplicação para a sua vida é que não importa se as coisas estão difíceis, se as coisas estão inóspitas, se você não consegue enxergar esperança e vida acontecendo ao seu redor. Porque se você crer na promessa de Deus, ela vai encher o teu coração de esperança viva, não esperança morta, baseada em medos ou em ansiedades, mas uma esperança conforme a palavra de Deus. Aquilo que Ele promete se cumpre, aquilo que Ele fala permanece. E se você crer em Jesus Cristo, há de experimentar sim o teu deserto se transformando em terra fértil, a tua vida infrutífera se transformando em vida verdadeiramente frutífera. Essa esperança não engana, essa esperança é viva e transforma a realidade, por mais difícil que ela seja. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é: a esperança viva transforma tristeza em alegria. Eu sei que ninguém gosta de sofrimento, de tristeza, de passar por privação, mas é difícil alegria maior do que ser livre do sofrimento, tirado da tristeza para a alegria e da penúria para o banquete. Ora, às vezes eu tenho uma discussão com a minha filha, quando ela diz que estou morrendo de fome. Eu rio dela e falo: filha, você não faz ideia do que você está falando. Nem eu faço ideia do que é morrer de fome. É claro que ela está usando uma força de expressão e eu fico apenas implicando com ela por brincadeira. Mas quando uma pessoa passa fome de verdade, quando ela não tem o que comer por alguns dias ou semanas, e é lhe oferecido um banquete, o sabor desse banquete, a alegria de saciar-se com comida boa é muito maior, muito maior. E é por isso que quando a gente é tirado de uma extrema tristeza para uma extrema alegria, essa alegria ganha contornos, ganha um brilho, ganha um poder muito mais impressionante. Quando Isaías pregou e escreveu, essa era uma promessa futura do que aconteceria. Ademar de Campos transformou o texto que nós lemos em música. Ele disse assim: diga aos temerosos, não há nada a temer. Diga ao cansado, o Senhor, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Diga para os abatidos, não percam a fé, Ele então virá, Ele vem para te salvar, o teu Senhor virá. Ele está falando nesse texto com pessoas que estão sofrendo, cansadas, com os joelhos fracos, as pernas tremendo, já sem forças, com o coração cheio de temor. E aí vem a palavra de Deus e diz: sejam fortes, não temam, pois o seu Deus vem para salvá-los. Que palavra abençoada. A mensagem de Isaías fala de salvação no futuro. Ele está dizendo: não é assim que as coisas terminam. Olhe para frente, o Senhor vem, Ele virá, Ele vai alcançar a sua tristeza e transformá-la em alegria. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão com o cervo e os mudos cantarão de alegria.
Isaías falou olhando para o futuro. Mas quando nós lemos esse texto de Isaías 35 hoje, nós falamos de uma salvação que veio no passado. Nós olhamos para trás. Nós temos essa vantagem. Está tudo registrado na história. Está registrado na palavra sagrada que nós lemos cotidianamente. O filho da virgem nasceu e cresceu. O profeta João o batizou para cumprir a Escritura. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e repousou nele. Então ele realizou cada uma dessas profecias messiânicas. No versículo 5 disse: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos. E se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 9, versículo 1 a 7, você vai ouvir a respeito da história de um cego de nascença. Um cego que estava ali no templo, querendo esmolas para sobreviver. Vivendo toda a sua vida sem enxergar nada. Dependendo da boa vontade, do cuidado dos seus pais. E agora na vida adulta, da boa vontade dos transeuntes, daqueles que vinham no templo para adorar. Ele precisa de esmola. Ele precisa de alguém que o guie. Ele não é rico, ele é pobre. Ele é alguém que não conhece sequer a realidade de enxergar, apenas de ouvir. E Jesus encontrou com esse cego. E Jesus curou esse cego de uma maneira impressionante e maravilhosa. Todo mundo conhecia o cego. Desde pequenininho, desde que nasceu, esse menino não enxergava. Foi cego durante a adolescência, foi cego durante a vida adulta. Era cego agora, já na meia-idade. Todo mundo conhecia, porque ele ficava no templo, para onde afluíam todas as pessoas em algum momento da sua vida para adorar a Deus e para ouvir os ensinamentos. Jesus encontrou com ele, e ele já não era mais cego, ele voltou a enxergar. Ele foi levado para ser arguido pelas autoridades, dizendo: mas você era cego? E ele disse: sim, eu era. Mas como é que você vê agora? Não sei. Eu só sei que agora vejo, mas como isso? E ele fala que Jesus veio até ele e o curou, e que esse só podia ser o profeta de Deus e o Messias, como foi profetizado 700 anos antes, quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos. Eu estou dando aqui para vocês apenas um exemplo de cada uma dessas profecias. Também está escrito que quando ele vier, abrirá os ouvidos dos surdos, no versículo 5. E se você abrir em Marcos capítulo 7, de 31 a 37, você vai ver a cura de um surdo e gago nas cidades de Decápolis. Jesus curou esse homem surdo que tinha dificuldade para falar. Isso é comum, uma pessoa que não ouve tem dificuldade de ouvir o som que ela está produzindo, então ela não consegue falar muito bem. E Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, tocando sua língua, na língua dele, ele disse Efatá, que significa abra-se. E imediatamente o homem começou a ouvir e falar claramente. Jesus tocou nesse surdo e abriu seus ouvidos e tocou na sua língua de maneira que agora ele conseguia falar sem qualquer impedimento. Um grande milagre, coisa impressionante demais. Jesus realizou isso na sua vida durante o seu ministério. O versículo 6 fala: os aleijados pularão como o cervo. Você deve saber que o cervo é um animal que pula bem alto, corre bem rápido. É uma presa que até os leões têm dificuldade de pegar. O cervo pula quando está fugindo, mas ele também pula de alegria, se divertindo nas savanas ou pulando entre a vegetação. Agora, aleijado não pula como cervo. Aleijado tem dificuldade de se locomover. Um aleijado se arrasta pelas ruas empoeiradas, mas correr e pular, isso ele não consegue fazer. Pelo menos não conseguiria, porque a esperança viva é capaz de transformar a tristeza do aleijado em a alegria de quem consegue pular e correr. Imagine
Talvez você nunca tenha pensado nessa alegria que é poder se locomover, poder andar por aí, poder subir uma escada, descer uma escada, poder ter essa independência para a sua locomoção. Mas imagine alguém que cresce a sua vida preso ao seu lugar, incapaz de se movimentar com a liberalidade que nós nos movimentamos aqui. Imagine a alegria de alguém que não andou, finalmente conseguir andar. Isso é impressionante, e é justamente essa história que aparece em João, capítulo 5, no versículo 1 ao 9, junto ao tanque de Betesda. Jesus encontra um paralítico, que é paralítico há 38 anos. Eu tenho 44 anos, imagina, 38 anos sem andar. Esse homem já tinha 38 anos que ele era paralítico. Eu não sei a idade dele, mas sabemos quanto tempo ele é incapaz. E Jesus pergunta: você deseja ser curado? E ele fala: mas eu não tenho ninguém que me ajude. Toda vez que eu tento, eu não consigo, alguém vai na minha frente, eu estou sempre para trás. A tristeza estampada na sua incapacidade de enxergar solução para a sua realidade. Jesus mostrou a sua autoridade contra as doenças crônicas e antigas. Jesus mandou o paralítico se levantar e andar e levar a sua maca embora. E isso aconteceu diante dos olhos da multidão. O paralítico levantou, o paralítico saiu pulando, e ele agora tinha a capacidade de não só de andar, mas de carregar as suas coisas. E foi assim que ele foi encontrado pelos líderes, dizendo: você está carregando as suas coisas no sábado, isso é pecado. Ah, mas quem me curou me mandou levar a minha cama, então eu estou levando. E aquele povo reconheceu, os líderes começaram a desconfiar de que Jesus não era um profeta de Deus, porque ele desobedecia a Torá e mandava os outros trabalharem no sábado. É impressionante, eles estavam preocupados com essas coisas da lei, enquanto um aleijado há 38 anos estava de pé e andando diante dos seus olhos. Mas não para por aí, o texto também fala que os mudos cantarão de alegria. Eu não sei se você já encontrou com um mudo. É engraçado, às vezes, os sons que eles fazem, mas é também triste perceber a sua dificuldade para se comunicar. Então, imaginar um mudo cantando de alegria, falando claramente, é algo impressionante. E Jesus também realizou isso em Mateus capítulo 9, 32 a 33, a cura de um endemoniado e mudo. Jesus expulsou um demônio que impedia o homem de falar, e após o milagre o homem começou a falar, e as multidões ficaram maravilhadas. Quem é esse? Esse é a esperança viva que transforma a tristeza de um mudo na alegria de quem canta. Você consegue imaginar a alegria desses tristes personagens? Essas curas representam cumprimentos pontuais dessas profecias messiânicas e da profecia de Isaías. Mas não é só disso que a esperança de restauração está falando. Também é dito que seria aberto um caminho, o caminho de santidade. No versículo 8: um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Percebo que essas promessas de deserto virando terra fértil e de gente triste se tornando feliz não tem a ver apenas com curas pontuais de doenças crônicas, como eu mencionei para você. Até porque o texto continua falando de caminho. E agora, o que caminho tem a ver com deserto? O que caminho tem a ver com essa alegria? Então, a mensagem ela é mais abrangente. É aberto no ermo, é aberto nos lugares inóspitos, onde não havia caminho antes. É aberto uma estrada para pessoas passarem. Esse caminho dito aqui, que ele é exclusivo, só os que quiserem abandonar a sua impureza, só os que quiserem abandonar os seus caminhos para seguir os caminhos de Deus, é que andarão por ele.
Não é um caminho que todo mundo pode andar. Há certas condições para seguir esse caminho antes fechado, antes não existia, mas agora é aberto para que as pessoas entrem. Nós sabemos que o próprio Jesus disse a respeito de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho aberto. Então essa cura e essa alegria, essa fertilidade no lugar da desertidão, não é só uma promessa para curas físicas, é uma promessa de que aqueles que estão perdidos, que estão largados no meio de uma realidade incompleta, podem encontrar o caminho para um lugar melhor, um caminho para uma realidade melhor, mas esse caminho é exclusivo. É preciso tomar uma decisão, é preciso deixar para trás os pecados, a impureza, porque esse caminho é um caminho de santidade. É preciso deixar para trás os próprios projetos, os próprios caminhos, para aceitar o caminho de Deus. E quem assim faz, andará por ele. Só quem assim faz, andará por ele. Ao longo desse trajeto, versículo 9... leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Esse caminho é longo, mas é seguro. A promessa viva é que não haverá perigo. O próprio Deus garante a proteção daqueles que cruzam, que andam nesse caminho. Talvez muita gente tenha uma interpretação equivocada de que a vida do cristão, por conta dessa promessa, não passa por perigo algum, por dificuldade alguma. No entanto, o contexto amplo da Bíblia não nos deixa pensar dessa forma. É claro que os santos enfrentam aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo e ameaças de morte. Os próprios discípulos de Cristo foram perseguidos e mortos um a um. A igreja primitiva, nos primeiros séculos, foi perseguida logo no começo em Jerusalém e depois pelo Império Romano. Por muitas vezes os cristãos tiveram que se esconder e traficar os textos bíblicos e se reunir escondido em catacumbas, em lugares sombrios, para poder exercitar e viver a sua fé. Eles sofreram, eles perderam, eles também ficam doentes. Quando há fome, eles também são afetados. Quando há miséria, eles também são afetados. E muitas vezes a fome e a miséria é consequência da fé que professam. Então, como é que pode o texto prometer que não haverá perigo, não haverá leão à espreita, não haverá ferocidade, não haverá... Como que isso pode ser realidade? A gente precisa lembrar que essas aflições e calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo são realidade. Mas apesar dessas questões, nós somos mais do que vencedores. Os redimidos, aqueles que deixam o pecado para viver o caminho da santidade, por acreditar na esperança viva, eles são mais que vencedores. Esses perigos não ameaçam a sua jornada, não ameaçam o seu futuro, porque Jesus Cristo os garante, porque Deus os garante através dessa esperança e dessa promessa. Eles são mais do que vencedores, já são mais do que vencedores, porque estão no caminho seguro, que os conduzirá desde o começo até o final. Esse caminho não vai dar num desvio, esse caminho não vai dar num grotão, esse caminho não vai dar num vale, esse caminho os conduz à vida eterna. E por isso eles estão seguros, só precisam continuar no caminho. Romanos 8:38, Paulo diz: eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A promessa messiânica que fala de esperança de restauração, está falando não só de salvação física, mas de salvação completa, de restauração daqueles que creem. Jesus, ele acaba sendo fonte de crença e de descrença.
Ou você crê nele, ou você não crê nele. À medida que ele foi realizando os seus sinais, muitos creram, outros duvidaram. À medida que ele ia manifestando o seu ensino, a sua palavra, muitos ficavam impressionados com a sabedoria. Esse não é um filho do carpinteiro? De onde vieram essas palavras? E duvidavam. Enquanto outros falavam, o Messias vai ter mais sabedoria ou mais poder do que este. E alguns creram. Jesus é ao mesmo tempo fonte de crença e descrença. E cada pessoa nesse mundo precisa tomar a sua decisão. É Ele o Messias. É Ele a esperança viva. É Ele aquele que transforma o deserto em terra fértil. É Ele que tira a tristeza e enche de repleta alegria. Alguns crerão, outros não crerão. Mas aqueles que creem, quem crê na esperança viva, está fadado à felicidade. Não há como escapar dessa felicidade. Ela acontecerá, porque o versículo 10 diz: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Não há qualquer condicional aqui. O profeta Isaías está falando de algo que acontecerá de fato. Resgatados pelo Senhor, comprados pelo Senhor, comprados da escravidão, comprados do pecado, resgatados da ira, da morte certa. Ao invés da destruição, eles vão entrar cantando em Sião. E a palavra Sião tem a ver com a cidade do Senhor, com o monte do Senhor. Deus quer habitar com os homens. Deus quer habitar com o seu povo, como uma grande família. E a promessa é que o seu desejo se realizará. Aqueles que creem, aqueles que deixam os seus pecados para trás, se aventuram nessa jornada e nesse caminho que é Jesus Cristo, um dia vão entrar cantando nessa habitação eterna, coroados com alegria sem fim. E a tristeza e o lamento desaparecerão da sua vida. Eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Os filhos do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo, seguirão o seu caminho até o fim, e no fim habitarão com Deus. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, então é fato. E se é fato, por que não viver isso já? Se qualquer pessoa promete qualquer coisa, nós temos razão para duvidar. Muitas pessoas falham com as suas palavras, não cumprem as suas promessas. Mas isso não é verdade a respeito de Deus. A palavra de Deus é provada. O que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que aos nossos olhos pareça demorar, é certo que acontecerá. Esse texto fala de esperança. Esse texto fala de nova vida. Esse texto fala de uma nova comunidade. E você está agora na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. O nome da nossa igreja vem de Apocalipse. Dessa nova comunidade que se estabelecerá no fim e para sempre, cheia de alegria, aonde a presença do Senhor é completa, a manifestação do seu poder é real, a sua glória está presente, a sua sabedoria está em todo lugar. Mas isso não precisa ser vivido apenas no futuro. Eu penso que é impossível a gente viajar para o futuro. Viagem no tempo é coisa de filme de ficção científica. Mas é possível trazer as realidades do lado de lá para se manifestarem do lado de cá. Sim, eu acredito nisso. Não é à toa que Jesus falava: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Não está próximo no sentido de que ele vai acontecer, mas o próprio Jesus manifestava o reino de Deus com o seu poder curando os enfermos, com o seu poder sobre a tempestade, sobre o mar, com o seu poder sobre a morte.
Ele esteve ali, os anjos apareceram e o serviam. Elias e Moisés no monte da transfiguração conversando com ele. Jesus manifestou a sua glória, suas vestes resplandeceram alvas e brilhantes como nenhuma lavanderia capaz de fazer. Jesus manifestou o poder do reino, manifestou a sabedoria do reino, manifestou a glória do reino de Deus. E ele ensinou os seus discípulos a orarem, dizendo que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. Ou seja, a vontade do reino de Deus do lado de lá, pode e deve ser manifesta do lado de cá. Essas promessas de restauração, de um lugar inóspito para um lugar fértil, essas promessas de transformar tristeza em alegria, não são apenas promessas para o futuro, são promessas para o presente, e aqui na nossa igreja nós queremos experimentá-las já. É por isso que a nossa visão é viver uma nova vida, uma nova esperança e uma nova comunidade. É andar por esse caminho com fé e com esperança, compartilhando vida com os nossos irmãos. Não a nossa vida carcomida, cheia de pecado, mas a vida nova através do Espírito Santo, manifestando os dons. E eu te convido a viver isso no ano de 2025, melhor do que você viveu em 2024. Vamos viver a nova vida em comunidade, vamos nos envolver na vida uns dos outros e trabalhar para que essa vida se alastre e transborde sobre mais e mais pessoas. Vamos proclamar essa nova esperança e mostrar que a esperança do mundo não está em políticos, não está em líderes, não está em nações, em alianças, em dinheiro, em projetos. A nova esperança está em Cristo Jesus nosso Senhor, que venceu a morte, ressuscitou e vive, e prometeu que vai restaurar todas as coisas. Essa esperança viva nunca será envergonhada, porque aquele que crê em Cristo não será envergonhado, conforme Ele mesmo prometeu. Nós queremos viver essa esperança, nós queremos ser cheios dessa alegria, sabendo que é uma esperança real e não vazia, não é uma esperança baseada em expectativas do coração, nem é um medo, uma ansiedade por causa das coisas da vida, mas uma esperança sólida, uma esperança que pode encher o nosso coração para nós celebrarmos já aquilo que Deus tem conquistado para nós. Também somos chamados a viver essa nova comunidade, a nos tornarmos esse ajuntamento de redimidos, a nos tornarmos um grupo de jornaleiros, aqueles que estão viajando no caminho de santidade, um fortalecendo o outro. É fato que cada um precisa encarar esse caminho pelas suas próprias pernas, mas ninguém precisa andar no caminho de Deus sozinho. Deus não chama uma pessoa, Ele chama um povo. Ele está juntando para si ovelhas no seu aprisco. E muita gente tem desperdiçado essa oportunidade de viver em comunhão, de ser bênção na vida do irmão e deixar ele ser bênção na sua. É certo que viver em comunidade é difícil, porque ainda não fomos completamente restaurados, nós somos pecadores, mas não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor, não há nada mais próximo do reino de Deus do que a vida da igreja, do que o povo escolhido, olhando para a palavra, olhando para Jesus, construindo a sua vida sobre a pedra angular, sobre o fundamento dos apóstolos, e não fazendo isso sozinho, mas em comunidade, ajudando e sendo ajudado, experimentando as tristezas junto com os outros, mas também celebrando as alegrias. Hoje é dia de festa aqui na igreja, nós vamos cear juntos e comemorar o Natal antecipadamente como igreja, para que as pessoas possam comemorar com as suas famílias no dia 24 e 25. Nós já temos experimentado nova vida, nova esperança, nova comunidade. E eu quero fazer encarecidamente esse desafio para você que nos ouve. Venha participar conosco. Agora, se você está longe, procure uma igreja onde a palavra de Cristo é pregada com fidelidade, onde haja disciplina, onde haja sinceridade nos corações, e faça parte. Não é possível viver as realidades do reino de maneira
isolada, online. Online você pega apenas um pouquinho da realidade. Ao vivo você a experimenta por completo. Você vê, você sente, você pega, você toca, você é tocado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Que 2025 você deixe essa viva esperança conduzir o seu coração. Não o medo, não expectativas furadas do seu próprio coração, mas a viva esperança em Cristo Jesus. Concluindo, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. E agora, depois de tanto tempo, muitas pessoas se perguntam: mas Jesus existiu mesmo? Os fatos narrados na palavra são verdade? Se são verdade, por que Jesus demora tanto para voltar? Eu posso responder algumas dessas perguntas. Sim, Jesus existiu, é um personagem histórico, diferente de outras religiões. A Bíblia é calcada na história. São citados personagens da história. São citados lugares geográficos que até hoje existem. Mesmo pessoas que nunca se tornaram cristãs, como o historiador judeu Flávio Joséfo, fazem menção a Jesus e aos cristãos da sua época, porque ele viveu no primeiro século. Então não há dúvida que Jesus existiu, não há dúvida que os fatos narrados na palavra de Deus são verdade. Cada vez mais descobertas arqueológicas confirmam todos os textos, todos os fatos narrados. É verdade. Jesus veio, Jesus nasceu na cidade de Belém. Herodes tentou matá-lo, mas ele se refugiou no Egito. Ele cresceu na cidade de Nazaré. Ele desceu ao templo anualmente com seus pais. Aos 12 anos ele discutia com os mestres da lei, fazendo-lhe perguntas e lhe deixando surpreso. Seu primo João foi o profeta, a voz que clamou no deserto. Padeceu sobre Herodes porque denunciou o seu pecado ao adulterar com a esposa do irmão. Ele foi decapitado. Jesus viveu em uma época em que os líderes que governavam aquela região eram colocados pelo Império Romano. O Império Romano existiu. Há fatos e mais fatos que nos deixam completamente tranquilos para dizer que tudo o que está escrito é real, inclusive a pessoa de Jesus. Ele se entregou a sua vida como sacrifício vivo para salvar você. Muita gente fala, mas não tinha outra maneira de Deus salvar as pessoas? Será que Ele simplesmente não poderia perdoar os pecados? E a resposta para isso é um retumbante não. Deus é justo, Deus não inocenta o culpado, o salário do pecado é a morte, então se há pecado tem que haver morte, tem que haver derramamento de sangue, mas o próprio Deus providenciou uma substituição, providenciou uma troca. Ele mandou o seu filho para o mundo, e ele nasceu no ano 0. Assim como Isaías profetizou 700 anos antes do ano 0, a profecia se cumpriu 700 anos depois. Ele nasceu na cidade que ele deveria nascer, apesar de não morar lá, nem seu pai, nem sua mãe. Assim como foi prometido, aconteceu. Ele se fez gente para nos mostrar o caminho, mas não só para mostrar o caminho, para nos comprar o direito de andar por esse caminho. Nós somos pecadores. Nós merecemos a ira de Deus. Não há em nós qualquer bem que justifique a nossa salvação. Se formos somar nossas boas ações, não temos condições de arcar com o grau de pureza e santidade que Deus exige. Só Jesus conseguiu. E mesmo tendo conseguido, Ele experimentou a morte. Ele diz:
eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém a toma de mim, eu espontaneamente a dou. E ele entregou a sua vida como resgate para comprar para si e para Deus aqueles que nele creem. Foi profetizado 700 anos antes, aconteceu 700 anos depois, exatamente como Deus prometeu. A gente pode olhar para o passado e ver que profecias muito antigas se realizaram, a palavra de Deus se cumpriu, a promessa aconteceu, então nós podemos ter esperança, podemos olhar para frente, porque aquele que tudo prometeu e cumpriu, também irá fazer acontecer exatamente o que ele prometeu. Antes da sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos e disse: eu estou indo, eu tenho que ir, eu vou preparar para vocês lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, creiam em mim, sigam pelo caminho, eu voltarei. Tempo depois da ressurreição, onde eles estavam no monte, os discípulos estavam conversando com Jesus, de repente Jesus subiu e foi assunto aos céus até ser envolto pelas nuvens, e ali os discípulos ficaram olhando para o alto, até que anjos apareceram e diz: varões galileus, o que vocês estão fazendo olhando para cima? Da mesma forma como ele subiu, ele voltará. Aquele que prometeu que traria um Salvador, trouxe. Fazem 2024 anos. E esse mesmo Salvador prometeu que voltará. E Ele está chegando. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a alegria dos homens. Nós celebramos a misericórdia e a dádiva do Senhor sobre nós. Esse é um tempo de graça. Esse é um tempo de salvação. Esse é tempo de encher o coração com alegria. Não a alegria de ganhar um presente, como a alegria dos meus filhos, ganhando presentes no Natal, mas a alegria de ganhar o melhor presente. Salvação. E que isso encha o teu coração de alegria. Que você se anime, por mais desértica que a sua vida esteja, por mais triste que seja a sua realidade, basta Jesus para transformar tudo isso. Feliz Natal. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por essa palavra tão profunda. Obrigado porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Hoje nós reconhecemos que o Messias veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Derramou sobre nós o Espírito e está ajuntando no mundo inteiro a sua igreja, o seu povo. Hoje nós podemos crer, sem sombra de dúvida, que as promessas se concretizarão. Haverá novos céus e nova terra, e haverá uma nova humanidade, glorificada, transformada, redimida, que não terá mais motivo para chorar, nem para errar, que será completamente restaurada. E nessa esperança, Senhor, nos apegamos. E agora eu oro por cada um que participa desse momento, que a Tua bênção desça sobre cada um, o Teu renovo, as Tuas águas, a Tua alegria, a Tua paz e a esperança viva venha inundar cada um desses corações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua igreja hoje e sempre. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que essa mensagem de esperança chegue a mais e mais pessoas no mundo inteiro. Deus abençoe.